Olá, eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da Costura Brasil Mac. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente pro vídeo. Olá, você que já conhece o nosso canal, seja bem-vindo a Brasil Mac, Máquinas de Costura. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as hoje, mas antes não esqueça, curte e vai ali, se inscreve no nosso canal para aumentar um pouquinho aí os nossos seguidores, e você vai ver que os nossos materiais são muito bons, que vai ajudar você no seu dia a dia, na sua empresa, na sua facção, na sua confecção. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o painel, até eu tenho ele fora. Eu já fiz o conserto, esse painel aqui estava com problema eletrônico, a gente acabou fazendo o conserto da parte eletrônica e já estamos aproveitando então para fazer um vídeo para vocês, explicar um pouquinho sobre o painel das hoje. Então eu já tenho a máquina ligada aqui, vamos começar aqui o normal, né? O normal que a gente tem é a costura livre. Costura livre são essa setinha aqui, pontilhadinha, então quando ela está selecionada, está acesa, eu tenho aqui uma costura normal, a reta vai fazer o arremate inicial, fazer quantos pontos eu coordenar lá com o pé, e depois ela vai fazer o arremate final, ok? Aí, o que acontece? Nas hoje, eu tenho a opção de 1 ou 2 arremate inicial e final. Quando eu ativo esse primeiro aqui, que é o arremate duplo, então eu vou ter 2 arremates no início e 2 arremates no final. Se eu simplesmente apagar, não vai fazer arremate nenhum, ok? Então, voltamos para cá, que eu quero um arremate só, certo? E daí, como é que eu faço se eu, de repente, preciso pregar uma etiqueta? Se você olhar aqui no painel, já tem uma letrinha E, certo? Já deu de focar bem aí, né? Essa letrinha E, eu normalmente falo que é o E de etiqueta, só para facilitar a vida. Cliquei nela, automaticamente, aqui, ó, se vocês olharem, os arremates vão estar tudo em 3, né? Onde é que aumento e diminuo o arremate? Aqui, não o tamanho da costura, mas o arremate. Então, se eu tiver aqui na costura livre, eu vier aqui, eu posso aumentar e diminuir o tamanho do arremate, que é quantos pontos a máquina vai para frente e vai para trás. Mas vamos voltar na etiqueta. E daí assim, poxa, mas agora eu costurei, né? Vou pisar aqui, eu piso só para frente, ó, pisei só para frente, a máquina vai parar sozinha. Porém, o que acontece? Fez pouco ponto. A minha etiqueta, ela precisa de pelo menos 10 pontos. Eu vou vir aqui nessa seta, vou selecionar, aqui está em 10 pontos. Então, coincidentemente, eu quero mais, eu quero 20 pontos, uma etiqueta bem grande. Eu vou vir aqui, né, mais ou menos, e vou colocando, né? Então coloquei 20, ok, essa não precisa eu dar um enter, não preciso fazer nada, coloquei os 20 pontos, está colocado. Se eu quiser ficar vendo o arremate, eu só seleciono para cima, porém, se eu quiser deixar aqui, eu posso deixar normalmente aí. Mas e essas outras funções aqui? Então vai depender muito do que você vai fazer. Eu uso aqui essa função para pregar etiqueta. Algumas pessoas acabam usando essa função para aplicar a etiqueta. Então o que acontece? Nessa função aqui para pregar a etiqueta, simplesmente ela vai fazer alguns arremates. Então ela vai fazendo arremate para frente, arremate para trás, quantos eu coordenar aqui, certo? Então, eu quero que faça vários, sei lá, 10, boto 10, 20 e por aí vai. Então é pouco que eu uso, tá? Mas tem essa função. E supostamente eu venho aqui se eu quero pregar um bolso, certo? Isso aqui é bastante usado. Bolso, bolso e bolso. Essas 3 aqui eu posso usar para bolso. A diferença, 4 costura, 6 costura, e aqui vai fazer 7, 8, quantas costuras eu precisar. Mas normalmente o bolso, vamos colocar aí que são 3 costuras, 4 costuras, então eu uso muito esse aqui para o bolso. Certo? Vim aqui e selecionei. O que acontece? Vim aqui na setinha, você vai sempre saber que quando a luz está acesa primeiro aqui em cima, vai estar os arremates, ok? Quando eu seleciono mais uma vez, vai aparecer aqui números intercalados. Vai depender de como a pessoa que tinha pregando etiqueta, por exemplo, ela usava. 08 é sempre uma combinação, quer dizer, a primeira costura. O outro 08, a segunda costura. Se eu selecionar aqui de novo, terceira costura, quarta costura, porque são 4 costuras que eu tenho aqui, ok? Então eu venho aqui,
selecionei, vou lá no início, por exemplo, e vamos supor que eu vou pregar um bolso faca. Então eu vou fazer minha primeira costura com 10, eu venho aqui, né, coloco o meu 10. A segunda costura, então, né, primeira 10, a segunda vai ser uma costura bem comprida, né? Quem na costureira normalmente sabe como é que funciona. Então eu vou selecionar aqui, vamos botar 58. Então eu tenho 10 na primeira costura, né? Não sei se dá de ver aqui, eu estou fazendo mais ou menos fazendo de conta, né? 10 a primeira costura, 58 a segunda costura e a terceira costura, consequentemente, eu vou ter que fazer no mesmo tamanho que a primeira costura. Então eu vou lá, seleciono novamente aqui e coloco também o meu 10 que eu coloquei na primeira costura. Ok. E daí assim, mas são 4 costuras. Simplesmente eu venho aqui e vou zerar essa última, porque eu só quero 3 costuras. Zerei, pronto. Então a máquina vai fazer uma costura, 2 costuras e 3 costuras e arrematou. Então é só seguir uma sequência lógica. Eu vou fazendo a quantidade de costuras, né, e fazendo a minha programação, lembrando então que vai ser casado, né? Cada vez que eu seleciono aqui, primeira costura, segunda costura, terceira costura, quarta costura e consequentemente sempre vai fazendo a mesma coisa. Não quero, simplesmente eu venho aqui e sair e vim para a costura livre normal e está resolvido. Aqui é para você ligar e desligar o corte, simples, né? Já tem a tesourinha, diminuir e aumentar a velocidade. Aqui não está funcionando porque eu não liguei ainda dentro do painel, que ele está em teste ainda, porém já está funcionando, né? Como eu falei, nós fizemos o conserto eletrônico desse painel. Troca de membrana também, isso tudo a gente tem na Brasilmac, certo? E aqui para a máquina parar com agulha para fazer um ponto só. Então, tipo assim, eu quero fazer um pontinho ali no painel para fazer ela parar para cima ou para baixo. Daí, depende de como você vai precisar, mas dificilmente vai mexer nisso aqui, né? Mas, enfim, esse é o painel da reta. E aí, o que acontece? Cada vez que nós técnicos fizemos um conserto eletrônico ou mudamos muito algumas coisas na máquina, a gente fala de fazer o reset para poder as configurações, os parâmetros da máquina voltarem todos como vem de fábrica, certo? Então, como eu faço isso? Eu posso deixar ligado, sem problema nenhum, aperto a minha letra P e fico segurando, ok? Fiquei segurando, o que acontece? Eu venho nessas duas primeiras setinhas aqui, tá? E eu chego aqui no parâmetro 79. Nessas outras duas setinhas aqui, eu venho e seleciono 5, certo? Quando eu selecionei 5, eu aguardo, ela vai zerar. Automaticamente, já fez o reset. Ah, mas isso funciona para quê? Às vezes a tua máquina está com um erro, por exemplo, e você vai vir fazer o reset e vai resolver esse problema, ok? Então o reset é bastante importante. Qualquer coisa que aconteça na máquina, é necessário às vezes um reset para ela voltar à configuração de fábrica. Só que detalhe, quando eu faço o reset nas máquinas hoje, o calcador ele fica desligado. Eu tenho que habilitar o calcador. Então eu nem saio daqui, simplesmente eu venho nas duas primeiras setinhas e vou lá no parâmetro 25, certo? Venho no parâmetro 25, se segurar apertado aqui ela vai sozinha. Vamos lá, parâmetro 25. Cheguei no parâmetro 25, vai estar em 0. Simplesmente eu coloco 1. E pronto. Apertei o P novamente para sair. Eu resetei a minha máquina. Ela vai estar com os parâmetros de fábrica. Então, bem simples, né? Um painel que ele já tem quase o desenho num todo aqui. Esse painel aqui é muito parecido com o da Bruce. Vai praticamente fazer as mesmas funções. E alguns outros modelos aí que tem que são parecidos do painel. Se você olhar e ele tiver as funções aqui, você vai conseguir fazer a mesma coisa e já vai funcionar. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E não esqueça, vai ali, se inscreve no canal, que toda terça e quinta tem vídeos novos. Em breve também uma novidade.
nós vamos ter a nossa marca de peça e vamos estar também divulgando aqui no YouTube. Então você que nos acompanha no canal, daqui a pouco se preocupa em comprar uma peça de boa qualidade. Aonde eu vou comprar? Eu vou na internet. Então nós vamos ter o nosso site, e em breve vamos estar divulgando isso, e você vai poder comprar a sua a sua peça para a máquina de costura diretamente com a Brasilmac. E daí as novidades a gente vai contando conforme o site vai ficando pronto, mas acredito que mais uns 15 dias a gente já tenha um site com inúmeras peças de excelente qualidade, para que você não se preocupe, pode comprar pela internet mesmo, que vai chegar na sua casa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.